Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre as rações, para a produção de proteína animal aqui no Brasil. Como vocês acompanham aqui no Notícias Agrícolas, nós sempre trazemos análises tanto do setor de suinocultura como de avicultura, dois setores que estão sendo muito importantes para a exportação de proteína animal do Brasil e também para a manutenção dos alimentos aqui no mercado interno, mas os custos de produção, principalmente puxados pela nutrição animal, que são basicamente alimentados com milho e farelo de soja, estão muito altos. Os líderes, as lideranças desses setores que sempre conversam conosco aqui no Notícias Agrícolas trazem essa preocupação com os custos de produção relativos à nutrição animal. E eu vou conversar um pouquinho agora com o Vitor Ikeda, que é analista do setor de grãos do Rabobank, que vai trazer um pouco mais de detalhes para a gente a respeito desse setor. Seja muito bem-vindo, Vitor. Olá, Letícia. Olá a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Vitor, desde a última sexta-feira, no dia 16 de agosto, foi liberada a importação por parte do Brasil de milho e soja de países de fora do Mercosul, numa tentativa de tentar esfriar um pouco essas altas desses insumos aqui no mercado interno, essas altas que tanto preocupam o setor de produção de proteína animal. No caso do setor de rações, como que fica a relação de quem compra essa matéria-prima com quem vende? Bom, acho que realmente a gente viu essa isenção da tarifa de importação de produtos como soja e milho fora do Mercosul na última semana. O nosso principal ponto, quando a gente fala, especialmente para quem vai formular a ração, para quem precisa comprar soja e milho, é que assim, a gente acredita que isso ele abre uma opção a mais para quem compra, mas assim, a gente tem que avaliar alguns pontos. Eu diria que especialmente porque a mesma taxa de câmbio que fez com que a nossa paridade de exportação, tanto para soja, quanto para milho, quanto para produtos derivados de soja, eles tivessem um aumento em função da taxa de câmbio e também do próprio mercado internacional, lembrando que tanto soja quanto milho no mercado internacional, ao longo das últimas 6, 7 semanas, tiveram aumentos significativos. Você trazer o produto de outro país, você acaba fazendo com que a paridade de importação ela também fique elevada, dados os patamares atuais, tanto de preços internacionais de commodities, quanto de taxa de câmbio. E assim, obviamente que a gente pode falar disso mais adiante, mas assim, a gente também tem que pesar que a mesma logística que aqui do Brasil acaba fazendo com que a gente tenha alguns descontos de preços quando a gente fala de mercado interno em relação a preço no porto ou preço no mercado internacional. Essa logística, quando a gente fala de paridade de importação para interiorizar o produto, ela também pesa sobre o preço posto nas regiões que vão demandar, seja soja, seja milho, ou seja produtos derivados do mercado de soja. Certo, Victor. E o que se ganha, portanto, fazendo essa importação desses insumos, já que isso pode não... a gente tem analistas também falando que pode ser que isso não mexa tanto nos preços. Exatamente, eu também concordo com isso. A gente não deve ver uma mudança estrutural nos preços. A gente não está falando que os preços eles teriam uma inversão dado para baixo, depois de seguidos aumentos nas últimas semanas, em função dessa isenção da tarifa de importação para produtos fora do Mercosul. O que isso pode acontecer é dar uma opção a mais para os compradores em algumas regiões, e eu acredito assim que essa opção ela se tornaria viável apenas em regiões que não tenha que ter uma grande interiorização, um grande frete, depois de você fazer todo o desembaraço de porto e ainda trazer para o interior, você teria que somar esse custo para as regiões que demandam. Então, obviamente, que a gente vê, na verdade, mais como uma opção a mais de compra para regiões onde, teoricamente, esse milho teria que vir de outra região do Brasil ou agora, nesse caso, poder ser importado de outro país. Obviamente que a gente tem que considerar algumas restrições. Então, por exemplo, um milho americano, que seria aquele que está sendo colhido e que poderia entrar no mercado brasileiro, a gente tem que lembrar que algumas variedades, alguns híbridos transgênicos
transgênicos lá nos Estados Unidos de milho, eles não são aprovados no Brasil. Então isso poderia gerar até um custo a mais de você trazer esse milho para cá, porque você tem uma fiscalização e análise do produto que está entrando no país. Então, obviamente que eu acho que a principal vantagem é uma opção a mais para o comprador, mas ainda assim os custos estão elevados, especialmente pela taxa de câmbio, e então é por isso que dificilmente, enquanto se mantiver nesses patamares de taxa de câmbio, obviamente que a gente acredita que não geraria uma mudança estrutural nos preços no Brasil, mas alguns impactos pontuais regionais. E, Victor, se houver, né, essas importações, se as empresas considerarem viável trazer esses insumos de outros países, há tempo hábil para que essa matéria-prima chegue ao Brasil, seja transformada em ração e consiga ser entregue às indústrias, né, aos produtores de proteína animal? Sim, eu acredito que a gente teria tempo hábil para alguns períodos, mas eu acredito que o principal ponto, quando a gente fala de tempo, Victor? prazo, tem prazos diferentes para soja e milho, então no caso da soja seria até o final do ano, e no caso do milho, se eu não me engano, até março, né? Então, o que acontece? Por que foram definidos esses prazos? Porque, teoricamente, a partir do início do ano que vem, a gente tem a entrada da safra de soja, então reduziria esse problema de falta de disponibilidade de soja no mercado interno que nós temos visto, e que é o que, de certa forma, também tem ajudado a dar suporte às cotações no mercado brasileiro. No caso do milho, seria basicamente considerando a entrada do milho verão. Mas qual que é o grande ponto? Eu acho que não é somente a questão do tempo hábil de importação, desembaraço, etc., mas é que a gente tem que considerar também que a safra brasileira ela está atrasada no caso da soja, né? Então a gente tem um ritmo de plantio que ele vem em ritmo mais lento que a média dos últimos 5 anos, especialmente por um atraso nas chuvas nas regiões produtoras. Então o que acontece? Se o prazo dessa medida, que era até dezembro, ele já contava com uma soja disponível a partir do mês de janeiro, provavelmente a gente deve ter uma soja disponível, mas em volumes abaixo do que a gente está acostumado, exatamente porque a safra está com a semeadura atrasada. No caso do milho especificamente, é válido ressaltar que o milho verão também sofre com a questão climática nesse momento. Tivemos algumas regiões também com atraso de plantio, mas acredito assim, basicamente o milho verão é para recomposição de oferta do mercado interno, mas assim, grosso modo, a gente só vai ter uma recomposição de oferta realmente aqui no Brasil, no caso do milho, com a entrada do milho safrinha, que grosso modo só entra no mercado a partir de meados do ano que vem. E lembrando que, obviamente, que um atraso no plantio da soja deve deslocar a janela de plantio do milho safrinha, e mesmo o milho safrinha, que como eu falei, 75% do milho produzido no Brasil é milho safrinha, 75% desse milho pode também ter um deslocamento e um atraso. Isso sem falar de algumas eventualidades que podem acontecer em termos de produtividade também. Então, Victor, nesse momento, né, em que a gente tem que colocar, eu digo, né, o setor de proteína animal tem que colocar tudo na ponta do lápis, né, e o setor de rações também, a questão da logística para trazer esses insumos de fora, se financeiramente isso compensa, se o tempo, se vai haver tempo hábil, já que você ressaltou essa questão de que pode haver um descompasso entre a entrada do que vai ser colhido da safra brasileira com o período que foi estipulado para limite de importação sem a TEC. Qual deve ser o posicionamento do setor de proteína animal e do setor de rações com essa situação que você desenhou? Bom, Letícia, acho que a gente já tratou de uma série de desafios aqui, seja a taxa de câmbio que está fazendo com que a paridade de importação fique mais elevada, tem que analisar a logística de importação, a logística interna, como você bem pontuou, onde está posicionada essa indústria, se vai valer a pena, se não vai, e a questão do próprio timing, como eu falei, né, com toda essa questão de atraso na safra brasileira, mas assim, eu acho que uma outra variável que a indústria de ração tem que ficar atenta nos próximos meses é a questão do preço. Se pro lado do produtor, que muitas vezes a gente fala, o produtor de grãos, ele está otimista com um cenário relativamente altista de preços e até um suporte muito forte nas últimas semanas, eu acho que na ponta compradora a preocupação tem que ser exatamente a inversa, não? Então realmente cada vez mais
além dessa questão toda de um atraso no plantio da soja, que pode deslocar depois também o plantio do milho, e colocar lavouras mais expostas a riscos climáticos de produtividade, o principal ponto é que isso pode também se refletir em preços. O que acontece? Basicamente agora o mercado ele está de olho aqui na América do Sul. Então, com a safra americana já em fase final de colheita, praticamente colhida, o mercado agora internacional ele segue de olho aqui no Brasil e na Argentina, especialmente, que são, grosso modo, o Brasil, o principal produtor exportador de soja, o segundo maior exportador de milho. A Argentina, o terceiro maior produtor de soja e o terceiro maior exportador de milho. Então, obviamente que diante de todo esse cenário, agora o mercado começa a precificar. Victor? Principal ponto. Oi? Oi, deu uma travada. Você falava que agora o mercado começa a precificar. Começa a precificar a safra aqui na América do Sul. E diante de uma possibilidade de perdas em função de clima, obviamente que tudo isso aí pode resultar num aumento de preços. Hoje o mercado ele já considera, já tenta antecipar alguma eventual perda, então isso já está, de certa forma, precificado, mas se essas perdas forem mais intensas do que o mercado está esperando, especialmente agora no Brasil e na Argentina, provavelmente os preços internacionais. Nós perdemos a conexão com o Victor Ikeda. Mas ele trazia detalhes a respeito da questão das possíveis perdas, né, de produtividade, de volume. Oi? Retomamos aqui a conexão com o Victor. Alô, vocês me ouvem? Victor, te ouvimos sim, a conexão foi interrompida. Você falava a respeito de que as possibilidades de intempéries climáticas atingirem, né, a lavoura já estão sendo precificadas. Letícia, então, acho que realmente a gente tem que considerar que uma parte já está precificada, mas um eventual risco de perdas mais intensas pode fazer com que o mercado fique mais altíssimo. Então, a indústria, além de se preocupar também agora com a questão de preços, talvez ela também tenha que se preocupar até com a própria disponibilidade de produtos, caso a gente venha ter uma intempérie climática que venha prejudicar significativamente as lavouras aqui na América do Sul agora. Então, já é indicado que a indústria trave algumas posições, pelo menos no curto prazo, e no longo prazo pense em alguma estratégia? Exatamente, eu acho que vale destacar bastante esse ponto, exatamente porque caso a gente venha ter realmente uma efetivação de perdas aqui na safra sul-americana, seja no Brasil, seja na Argentina, e os preços internacionais venham a subir, com o mercado sinalizando uma menor disponibilidade de produto aqui na América do Sul, uma eventual recomposição de oferta ela só viria a acontecer com a colheita dos Estados Unidos em meados do ano que vem. Então, acho que vale a pena a indústria ficar bem atento, não somente com a questão de preços, mas com a questão de disponibilidade, exatamente porque qualquer eventual perda produtiva aqui na América do Sul, globalmente falando, só seria recomposta a partir de meados do ano que vem com a entrada da safra americana. E, Victor, a gente já atingiu um teto de preços aqui no mercado interno para esses insumos? Excelente pergunta. Muita gente tem nos questionado com relação a isso. Inclusive, na verdade, até já nos surpreendeu. A gente não imaginava que os preços tivessem, por exemplo, do milho, tivessem possibilidades de superar aqui no indicador B3, Exalc B3, o patamar de R$70, ele já passou dos 80. Basicamente, o que a gente tem visto é que aquela indústria a que demanda essa ração mais cara agora, seja o milho, seja a soja, que ela está apta para exportação, ela consegue repassar ao preço do produto final dela, a carne que ela exporta. Então, o mesmo dólar que faz com que a ração dela fique mais cara, seja no milho, seja na soja, também é repassada, de certa forma, ao preço da carne que ela está exportando. Por outro lado, a indústria de proteína animal, que é voltada para o mercado interno, essa talvez já comece a encontrar dificuldades. Então, exatamente porque não necessariamente um milho, uma ração mais cara, ela vai ser convertida num preço no produto final mais caro. Então, acho que, de certa forma, essa parte do mercado que é voltada para o mercado interno, talvez esteja chegando perto do limite, ou se não já não passou, né? Então, realmente, basicamente, agora negócios sendo voltados mais para a indústria que é voltada para o mercado externo e exportação de carnes. Então, acredito que a gente está
possivelmente agora chegando perto de um teto, ao menos se a gente mantivesse esses patamares de taxa de câmbio agora, mas obviamente que se essa taxa de câmbio subir mais ainda e essa indústria exportadora conseguir absorver esse milho mais caro, tem espaço para subir um pouco pela indústria exportadora, mas acho que a indústria voltada para o mercado interno provavelmente já está muito próximo, se não já passou do teto, né? E, Vitor, a gente recebeu agora aqui uma pergunta de um internauta, né, que está acompanhando aqui conosco esse boletim ao vivo, é o Alessandro, lá de Chapecó. Ele pergunta se é viável ou possível importar a ração, ao invés de importar os insumos. Bom, acho que depende bastante da situação. Acho que realmente, como eu falei, independente o produto, teoricamente, ele finalizado, ele tende a ter, inclusive, uma margem maior, né? Então, provavelmente, você importar a ração pronta ou importar só as commodities, os insumos para formular a ração aqui, eu imagino que seja a mesma dificuldade, né? Então a gente teria, além de tudo, além da questão da logística, além da questão da taxa de câmbio, que obviamente que influenciaria, já que as matérias-primas teoricamente seriam as mesmas, essa questão da própria questão, um produto de maior valor agregado, teoricamente ele tende a ser mais caro. Então, obviamente que temos que considerar tudo isso na balança, e eu acredito que o cenário acaba sendo desafiador da ponta do comprador hoje de insumos para ração, exatamente em meio a um cenário de preços muito elevados, onde mesmo com a liberação da tarifa de importação, a taxa de câmbio também tem exercido um papel de impulso nos preços. Certo, Vitor, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Certo, Letícia, obrigado pelo convite. Espero ter atendido as perguntas de quem nos acompanha e compartilhado informações, que é o que a gente gosta de fazer aqui no Rabobank. Estivemos aqui, portanto, com o Vitor Ikeda, que é analista do setor de grãos do Rabobank, trazendo para nós uma análise, um panorama a respeito do mercado de rações e como que fica essa situação agora que a gente já vem comentando aqui no Notícias Agrícolas, dos custos de produção altos para a produção de proteína animal, que são puxados principalmente pela alimentação dos animais, que também, por sua vez, é puxada pelas altas no preço de milho e soja. E agora, então, desde sexta-feira passada, dia 16 de outubro, há a opção do Brasil poder importar de países de fora do Mercosul a soja e o milho. Então, o Vitor traz para a gente essa visão de que essa possibilidade de importação, ela vem mais como mais uma opção, né, de algum lugar para se buscar esse insumo, mas que essa medida não deve mexer de forma estrutural nos preços que já estão sendo praticados aqui. Então, segundo o Vitor, na análise dele, essa medida não deve baixar tanto os preços. Tem também a questão logística. Uma das perguntas feitas por um internauta que nos acompanha aqui sobre a possibilidade de importar a ração já pronta. Segundo o Vitor, isso não necessariamente seria viável, já que a ração é um produto com maior valor agregado e é feita aqui ou fora do país, basicamente com os mesmos componentes, mas precisa do mesmo processo logístico do que trazer os insumos para cá. Então, portanto, acabaria saindo elas por elas, importar o insumo ou a ração pronta, talvez até um pouco mais caro, por ter esse valor agregado. Outro fator que o Vitor disse que para as indústrias, né, de proteína animal e de ração ficarem atentos é a questão do atraso na safra de soja. A gente também traz para você aqui no Notícias Agrícolas que as principais regiões produtoras estão com o plantio atrasado por causa de questões climáticas, e isso pode bater de frente com os prazos estipulados como limite para poder importar esses insumos. No caso da soja é janeiro de 2021 e no caso do milho, março de 2021. Então, por causa desse atraso, a safra de soja pode ser colhida mais tardiamente, então pode ser que quando acabar o mês de janeiro de 2021 não haja todo o volume disponível de soja. Segundo o Vitor, também com esses atrasos, essas lavouras elas ficam mais expostas a intempéries, inclusive a lavoura de milho safrinha pode ficar mais aí exposta também, ou seja,
Se acontecer qualquer intempérie climática, qualquer perda de produtividade, os preços tendem a subir ainda mais. Então, a indicação é que o setor de ração e de proteína animal já travem algumas posições agora no curto prazo para garantir a alimentação desses animais e observem como está sendo o andamento das safras e tracem algumas estratégias para não ficar descobertos caso haja algum problema com esses insumos. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.